Ó vento impetuoso, vem, sopra neste lugar. Este lugar agora é o teu coração. Este lugar agora é a tua vida, a tua casa, a tua história, a tua família. Peça com fé, para que a obra do Espírito de Deus aconteça em nós nesse dia. Peçamos mais uma vez, vento impetuoso, vem sobre nós. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, sopra neste lugar, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Querida mãe, querida família, irmãos e irmãs, nesta manhã, nós queremos verdadeiramente experimentar esta certeza. O que nós agora acabamos de clamar, vem hoje aqui, isso já é uma realidade, porque verdadeiramente o Senhor já está aqui. Como diz o apóstolo Paulo, no texto que vamos meditar nesta manhã, Cristo vive em mim. Eu não estou sozinho. Por isso, já de início, quero saudar, acolher, dizer boas-vindas a você que da sua casa nos acompanha através da TV Canção Nova, através da TV Evangelizar, aqueles que nos acompanham pelas redes, preste atenção, você é bem-vindo, porque neste dia Deus marcou um encontro pessoal com você, um encontro pessoal comigo, porque nós precisamos desse encontro, o único que pode transformar a nossa vida. Nós ouvimos agora pela manhã a Ângela fazendo este apelo, trazendo esta palavra, dizendo que as nossas mães, as nossas famílias, a nossa igreja, nós somos chamados a sermos adoradores, adorar Jesus. Adorar Jesus na Eucaristia, porque sim, verdadeiramente Jesus vive na Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, como diz o Concílio Vaticano II. Mas é preciso compreender em profundidade o real significado de adorar. Que, já digo de início, é nada mais do que deixar Deus ocupar o lugar que é dele na nossa vida. Adorar é isso. Adorar não é dizer palavras bonitas. Adorar não significa só dobrar os joelhos. São estímulos externos que podem acompanhar a adoração. Mas ser adorador significa você entender que no centro da tua alma, que no teu coração existe um lugar, e esse lugar só Deus pode ocupar. Eu me torno adorador quando eu reconheço este lugar, o lugar da morada do Altíssimo. O apóstolo São Paulo, e eu convido você agora, se você puder abrir a sua Bíblia, na carta aos Gálatas. São Paulo aos Gálatas, capítulo 2. O apóstolo, só como uma pequena introdução, para que você entenda bem, o apóstolo São Paulo está trazendo aqui uma experiência
que ele acaba de tomar conhecimento do apóstolo Pedro. Nós sabemos, Pedro, o chefe da igreja, aquele que Jesus confiou a liderança da sua igreja. E Pedro está pregando, formando as comunidades, como Paulo também agora está fazendo, anunciando o evangelho, anunciando essa experiência com Jesus de Nazaré. Mas alguns rumores começam a acontecer na comunidade primitiva. Porque talvez nós que vivemos o cristianismo agora no século 21, a gente não pense em algumas coisas que no início da igreja não eram tão claras. Nós sabemos que Jesus, o Filho eterno de Deus, ele veio do céu, se encarnou no tempo e na história, numa data precisa, num povo preciso. Jesus é judeu, faz parte da comunidade judaica. E nós sabemos, o judaísmo se apoia numa verdade, a prática da lei. Quer salvar-se? Cumpra a lei. Lembra daquele jovem que chega para Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz: você sabe, cumpre os mandamentos. Era essa a lei judaica. Se você cumprir os mandamentos, você está salvo. Aí o jovem olha para Jesus e diz: mas mestre, eu tenho feito isso desde a minha terna infância, no auge da minha juventude, eu já vivo isso. O que me falta? Eu trago essa narração bíblica porque muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu me deparei assim, contra a parede. Porque Jesus é o meu Salvador. Tá, então eu cumpro os mandamentos e vou ser salvo. Mas, às vezes nós reduzimos o cristianismo. E quando eu estou falando cristianismo, não pense só em religião. Nós reduzimos a experiência com Jesus como uma prática de normas, uma prática de leis. E nós não fomos salvos pela lei. Muito pelo contrário. A lei nos mata. A lei nos oprime. A lei nos castiga. Por isso, preste atenção. O apóstolo Paulo está tentando ajudar a comunidade a compreender que de uma vez por todas, ela tem que se livrar do vínculo da lei. Porque a lei por si, ela não pode nos ajudar. O apóstolo Paulo diz assim, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16 seguinte: sabendo, porém, que não se é justificado pela observância da lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Para Paulo, isso está muito claro. Pedro também entendeu isso, a ponto que, na pregação de Pedro, ele deixa claro, não existe diferença entre judeus e pagãos. Pedro entende que a religião agora não é mais por causa de uma cultura, não é mais por causa de um laço de sangue, mas pela adesão à pessoa de Jesus de Nazaré. Isso nos coloca em comunhão com Deus, isso nos coloca em comunhão com o Pai. Mas acontece que, como eu disse, para nós isso hoje está muito claro. Mas no início da igreja, na igreja primitiva, isso não era tão claro assim. Porque imagina, um povo que foi formado dizendo que é só você praticar a lei e você vai estar salvo. Aí vocês lembram de Jesus lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, não matarás, a lei. Eu, porém, vos digo, quem simplesmente pensar, sentir alguma coisa contra o seu irmão, esse já cometeu assassinato.
Veja, os apóstolos estão vivendo esse processo de transformação da fé, que não é mais pela observância. E por que eu estou insistindo nesta afirmação? Porque o tema que nós estamos meditando agora nessa pregação é Cristo que vive em mim. Mas atenção, isso não é automático. Não basta você colocar agora a mão no peito e falar, padre, Cristo vive em mim. Não é isso. É necessário uma experiência. Não um conhecimento intelectual. É importante, ajuda, mas não é suficiente. Não basta você ser um versado nas Escrituras. Isso não te dá o acesso a Deus. Isso pode facilitar o seu acesso a Deus. Por isso, não estou dizendo que não tenha que buscar o conhecimento, mas não podemos parar no conhecimento. Uma igreja fria, uma igreja intelectualista, um povo que não tem a experiência com Deus. Não, queremos ser adoradores, queremos verdadeiramente provar. É Cristo que vive em mim. Tá ok, padre? Como fazer então? A lei não pode nos salvar. Por que isso? Porque quando nós falamos da lei, recebemos as tábuas que Deus entregou a Moisés, os mandamentos, e disse para o povo viver. Mas qual foi a experiência do povo? Tá, tu vem, você não lembra a Sagrada Escritura para me contar aqui em detalhes o que aconteceu. Então, salta daquele povo que estava lá no deserto com Moisés e vem agora para a sua realidade. E eu vou lembrar aqui a minha realidade. Quando nós conhecemos os 10 mandamentos, que aprendemos lá na catequese, ou em algum momento da sua vida, não sei, basta saber amar a Deus sobre todas as coisas. Então agora eu vou começar a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu te pergunto, você consegue fazer isso com as suas forças? Basta dizer à sua inteligência, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e amanhã eu já estou amando? Não. Por quê? Porque entre a exigência e a minha capacidade tem um abismo muito grande, tem uma distância muito grande. Padre, mas Deus não sabia disso? Claro que Deus sabe disso. Então, para que Ele deu os mandamentos? Ele deu os mandamentos para que você não viva sob a sua força. Os mandamentos que Ele entrega é para o seu povo, para os seus filhos amados. Mãe, preste atenção. Nós não chegaremos a Cristo pelas nossas forças. Nós não chegaremos a uma experiência profunda com Deus pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades. Isso é impossível. O povo do Antigo Testamento tentou. Pegaram a lei, tá bom, então vamos começar. Eles caíram, fracassaram e provaram a ruína da própria lei. Porque a lei, não pensa você que ela olha e diz, olha, se algum momento você falhar, tranquilo, começa de novo. Se você falhar, você vai ter que pagar por isso. Essa é a lei. A nossa religião, a experiência com Deus que somos chamados a viver, não é assim. Agora, voltem comigo lá no início. Fiz aqui uma introdução. Agora vamos lá no início da história. Deus criou o mundo. Depois que o mundo estava criado, viu que estava tudo bonito, tudo lindo, Ele cria o homem. E eu gosto demais da expressão bíblica do livro do Gênesis, capítulo 1, 26. Quando o escritor sagrado diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Me desculpa, mas eu acho isso muito profundo. Porque com as outras coisas que Deus criou aí, na criação dos 5 dias, Ele disse e se fez. Primeiro dia. Disse e se fez. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Deus solta uma palavra que na teologia nós chamamos de dabar. É uma palavra diferente de qualquer outra que conhecemos, porque o dabar é aquela palavra eficaz, diz e acontece. O mundo foi feito assim,
pela palavra criadora de Deus. Mas olha que coisa profunda. Quando Deus decide criar o homem, não é assim, automático. Disse e o homem se fez. Preste atenção, você não é uma obra automática. Você é uma obra do amor de Deus. Deus diz, façamos o homem, deixa eu forçar a expressão, à nossa imagem e à nossa semelhança. O que isso significa? Quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem de fora. Puff, e o homem acontece. Deus, para criar o homem, me desculpa, eu vou usar o português errado, mas só para ficar escancarado o que eu estou tentando expressar. Quando Deus cria o homem, Ele entra dentro dele mesmo, vai lá nas profundezas e puxa o homem das suas entranhas. Quando Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Entenda isso. Você veio das profundezas de Deus. Você é matéria-prima de Deus. Você é parte de Deus. Por isso, o salmista que a Ângela meditava nesta manhã, ele dizia isso, a minha alma suspira por ti. Aí você pergunta, mas da onde vem esse anseio? Da sua origem, da sua essência. Por isso, Adão, quando é criado e colocado no jardim, a expressão é cômica até. Ele começa a andar de um lado para o outro e diz, mas cadê? Está faltando alguma coisa. Mas está faltando o quê? Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxílio. E cria a mulher. Quando o homem olha para a mulher, ele diz, esta sim, osso de meus ossos, carne da minha carne. Veja que profundidade isso. O homem não se identificava com nada que estava criado até então. Padre, mas ele tinha Deus, Deus descia todas as tardes, conversava com ele, mas tudo bem, Deus é Espírito perfeitíssimo. O homem tem a essência de Deus, mas ele não consegue se identificar na totalidade, porque senão nós estaríamos falando de um outro Deus. E aí então nosso Deus não é soberano, porque ele cria um outro Deus? Não, heresia, para aí. Você veio da essência de Deus, e Ele te deu um corpo, te deu uma alma, te deu um espírito. E agora, através da outra criatura, feita à imagem de Deus, você é capaz de reconhecer-se. E para que Ele te criou? Para que você o ame. Para que você o adore. Para que você o sirva. Esse foi o projeto original de Deus. Você já parou para pensar que coisa fantástica? É o céu. Viver comunhão com Deus. Imagina isso. Todas as tardes Deus descia e andava lado a lado com o homem. Imagina, aqui é tão gostoso, né? A pandemia tem feito a gente ficar com mais saudade disso, quando a gente encontra um amigo, encontra uma amiga e a gente começa a caminhar junto, andar junto, o coração vibra. Agora imagina caminhar lado a lado com Deus, é esse o chamado dele. Mas acontece que teve um problema, e você sabe qual é. Alguém chamado pai da mentira, o homem da inveja, ele quer estragar o projeto original de Deus. E vai lá, e borbulha na cabeça do homem, de Adão, de Eva. E olha que interessante, chega para eles e questiona, é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto da árvore que está no paraíso? Aí Eva diz, não, imagina, não é essa conversa não, você está falando coisa errada. Ele só disse que da árvore que tem no meio do jardim não é para a gente comer o fruto. Ela trocou 6 por meia dúzia. Aí ele diz, eu sei porque ele fez isso. Ele fez isso porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, os teus olhos se abrirão e você será como Deus. Olha aí a enganação. Olha aí a mentira. O que o padre acabou de dizer?
como tudo começou na nossa origem, a mesma essência, viemos de lá, das profundezas de Deus. Eu me identifico com Ele, por isso a minha alma tem sede dEle. Mas o diabo, que é invejoso, pai da mentira, nos confunde e faz a gente inverter o jogo, inverter a verdade. E eles disseram, então é isso? E eles comem do fruto, que é a desobediência. Mas o que está atrás dessa desobediência? Porque preste atenção, por acaso Deus havia impedido deles provarem da comunhão, da vida de Deus? Não. Por isso Deus descia todas as tardes para estar com eles, por causa da comunhão. Eles têm acesso a Deus. Eles vivem com Deus. O pecado é quando o homem, o pecado é quando você e eu, nós queremos ser Deus. Porque foi isso que o diabo diz, teus olhos se abrirão e sereis como Deus. O problema é quando a gente quer ser Deus, quer alcançar a comunhão, quer saciar a nossa alma, mas sem depender de Deus, com as nossas forças. Por isso o apóstolo está dizendo, nós não fomos justificados pela lei. Você não foi justificado pelo teu esforço. Você não foi justificado pelo que você faz. Preste atenção, alguém já fez por você. E esse alguém nós dizemos que ele é o nosso Salvador. Yeshua, ele me salvou, porque ele fez por mim, para mim, o que eu sozinho não tenho capacidade em fazer. Deixa eu adentrar um pouco mais. Não é o meu interesse aqui falar de verdades bíblicas, teológicas, é trazer essa palavra para a prática da nossa vida, da sua vida de mãe, para a sua vida de tia, de madrinha, de família, para a minha vida de padre. Porque apesar de saber isso aqui na inteligência, nós fazemos uma confusão terrível todos os dias. Sabemos pelo intelecto que é Cristo quem nos salva, mas vamos falar a verdade, todos os dias a gente está lá, desculpa a expressão até negativa, se matando para salvar-nos. Está difícil de você entender? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você começa a ver a sua casa sendo desmoronada, o que você pensa? Eu não estou rezando direito. Eu não devo estar sendo fiel a Deus. Eu devo estar fazendo tudo errado. Ponto final. A salvação da tua casa, a salvação dos teus filhos, não vem de você. Ela vem gratuitamente de Deus. Então eu vou cruzar os braços. Então não rezo mais, não vou praticar mais nada. Aí, desculpa, você dá as mãos para o diabo quando você faz isso. Não podemos viver os extremos. A santidade está no equilíbrio da vida. A santidade está no meio. Eu não me salvo, então eu não vou me descabelar. Quando eu vejo as coisas indo na contramão do que eu esperava, e eu não vou me rebelar contra Deus, dizendo, o Senhor não está nem aí para mim. Sabe o que eu faço? Eu sou chamado a apelar pela fé. Fomos justificados pela fé. Pela fé. Eu creio que eu tenho um Salvador. Eu não tenho que pôr a cara nisso. Eu não tenho que me desesperar. Eu tenho falado bastante isso com vocês, mães. Não é você que vai salvar a tua casa. Por favor, dá lugar para Deus. Deixa Deus ser Deus e sai do trono, saia do centro, deixa Ele comandar a tua vida. Por isso, hoje pela manhã, quando Salete começou a oração, ela diz, vem no meu coração uma inspiração de Jesus como Senhor. Isso é salvação. Não é você o Senhor, não sou eu. Eu me esforço, eu me empenho, eu dou a minha contribuição, eu dou a minha parcela, mas quem faz é Deus. E o apóstolo está falando isso aqui,
Porque Pedro, como apóstolo, que viveu uma experiência de uma religião que dizia que era pela prática da lei que se salvava, Pedro começa a ficar confuso. E agora? Podemos comer ou não com os gentios? Podemos estar com os pagãos ou não? Nós vamos nos corromper? Como é que vai fazer? Paulo diz, para! Não são os nossos atos. Quem salva é Jesus, o crucificado, o Senhor. Se abra a experiência da fé. E é tão bonito. Eu citei aqui para vocês o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Veja que imagem. Eu convido você, abra um parênteses aí, por favor. Lembra que Jesus, quando ele vai discursar o Sermão da Montanha, Jesus vai no alto. E ali ele começa a dar os seus ensinamentos. Aonde Jesus está? No alto da montanha. A ponto que essa primeira grande pregação de Jesus, nós dizemos isso, Sermão da Montanha. E o que ele disse lá? Não penseis que eu vim abolir a lei, mas eu vim dar sentido. Eu vim levá-la à plenitude, porque esta é a missão de Jesus. Jesus não veio para tirar a lei. Jesus veio para dizer, a lei por si não vale. Ela não vai te ajudar. Mas eu levo às alturas. Numa outra montanha, o Horebe, no Monte Sinai, lá Moisés recebeu as tábuas da lei. Agora Jesus, o novo Moisés, não entrega uma tábua de pedra fria, dura, que machuca, que oprime. Mas agora Jesus fala de coração a coração. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele revoga para si a autoridade de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Seguindo o versículo 17, diz, se porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? E Paulo exclama, isso é impossível, isso não pode acontecer. Se eu reconstruo o que construí, então sim, é que eu me torno um transgressor. Se eu acredito que Jesus perdoou os meus pecados, e eu creio nisso, eu fui salvo pela graça da cruz, pelo crucificado, mas se agora eu me pego desesperado, tentando complementar o sacrifício de Cristo com esta, com aquela e com a outra prática, então Jesus se tornou ministro do pecado. É o pecado quem domina. E isso é uma ideia na contramão da nossa teologia, da redenção, da graça. Porque preste atenção, não foram os teus pecados que crucificaram Jesus. Não foi o teu erro que colocou Jesus na cruz, hein? Atenção, porque se você diz isso, você está dizendo que o teu pecado tem um poder imenso, matou o Filho de Deus. Não! A cruz é prova do amor de Deus. Deus vai ao extremo por você, Deus vai ao extremo por mim, e coloca o Filho dele na cruz para dizer, veja como eu te amo. A cruz é a prova escancarada do amor de Deus, e lá o meu pecado está derrotado, destruído. Por isso a sexta-feira da paixão para nós é dia de glória, dia de vitória. Por isso nós dizemos, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós somos a igreja da cruz, porque fomos salvos, não pelos crucificadores. Nós somos salvos pelo crucificado. Meu Deus, que vontade de gritar isso. Meu Deus, que vontade de fazer esta verdade rasgar a tua alma. Entenda então, por misericórdia, eu estou te suplicando aqui.
para de achar que são com as tuas forças. Por favor. E não deixe brecha para o inimigo usar dessa afirmação que o padre está dando para você cair no laxismo. Porque é um risco, hein? Bom, então se já está tudo certo, a conta está paga, então vamos aproveitar. Sabe aquela noite de aniversário que o amigo te chama e fala, ó, hoje é meu aniversário, vamos comemorar, nós vamos ali naquele restaurante, tudo por minha conta. Você fala, opa, eu vou me esbaldar então. Não é isso. Quando eu digo que Cristo já pagou a conta que eu nunca poderia pagar, o que eu sou chamado então a fazer? Aí vem o apóstolo Paulo. Foi em virtude da lei que eu morri para a lei, porque ela mata, ela oprime. Foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Preste atenção. Todo esforço que você coloca para achar que é você, sabe aquelas energias que traz uma ira, quando o negócio não vai do jeito que você quer? Estas energias você não pode colocar aí, porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, porque não é você o senhor do mundo, não é você a senhora da tua casa. O senhor do mundo, o senhor da tua casa chama-se Jesus de Nazaré. Então você vai pegar toda esta energia, toda esta força e vai colocar para viver para Deus. Não é cruzar os braços. Então vamos aproveitar. Não! Eu vou colocar a minha vida agora à inteira disposição de Deus. E aí o que acontece? Eu vivo, diz o apóstolo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que se entregou por mim. Quando eu era mais jovem, eu sou jovem, mas um pouco mais, que eu ouvi esta expressão, mic vivere Christi, é Cristo que vive em mim, eu pensava, nossa, já pensou chegar um dia em que eu vou poder dizer, a minha vida presente na carne, eu a vivo naquele que me amou. Quando eu pensava isso, eu entendia que esse viver em Cristo, proclamar que é Ele que vive em mim, fosse a conclusão de uma jornada. Eu pensava isso no início, sobretudo quando era mais jovem, participava da igreja, dos movimentos. Depois que eu fui para o seminário, eu falava, não, eu vou conseguir. Vocês estão vendo, né? Eu vou conseguir. Depois a gente leva umas lambadas da vida, bem gostosas, sabe? Aquelas que deixam você lá no chão. Quando tiram tudo, quando você vem com um projeto bonito, né? E eu vou ser assim, vou ser assado, vou fazer assim. Aí Deus fala, oi, sou eu que conduzo a tua vida, não é você. E aí eu comecei a entender que isso daqui não é meta final, que proclamar que é Ele que vive em mim, isso tem que ser hoje, agora, porque preste atenção, se eu jogar isso para o fim, isso não vai acontecer. Então preste atenção, proclamar que Cristo vive em mim, dar a primazia para Deus, não é meta final de nenhum cristão. Isso significa caminho ordinário do cristão. Então, coloque-se a caminho, comece a se aprontar, porque Cristo tem que viver em você. E o apóstolo diz a receita, né? A modalidade que isso acontece, pela fé. Mas a fé, ela não se resume apenas em dizer, eu creio.
A fé está muito além disso. A fé significa inteiro abandono, inteira disposição. Então eu peço agora que você, nesse momento em que estamos rezando e pedindo ao Senhor esta graça, nós vamos mais uma vez cantar este refrão que cantamos, pedindo que Ele venha onde nós somos fracos, porque é aí que Ele tem que atuar. Que Ele venha onde nós não temos forças. Que Ele venha onde nós insistimos em colocar o nosso jeitão e não vai para frente. Que Ele venha sobre nós e traga a graça que, se depender de nós, nós não alcançaremos com as nossas forças. Por isso, mais uma vez, rezando isso, peça que o Espírito de Deus crave esta verdade dentro de você. Fortalece o que é fraco. Entenda, entrega para Jesus a sua onipotência. A salvação da tua casa não depende de você. É uma obra da graça de Deus. Rendamo-nos ao Espírito e mais uma vez rezando, peçamos isso. Ó vento impetuoso, sopra, vem sobre nós neste lugar. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Espírito Santo, Mais uma vez. vem. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Este caminho, ele acontece mediante a adesão da fé, que não é mágico, é um dom, é uma graça. Um dom porque não depende de você, um dom porque é um presente que Deus te dá, Deus dispõe, entrega, está aqui, ó, é para você. Mas como todo presente, você tem que querer fazer uso dele. E como eu dizia, a fé não é dizer com os lábios, eu creio, eu acredito, mas a fé é deixar Deus fazer. Lembra de Nossa Senhora? Quando ela disse sim, ela não disse, tá bom, tá tudo certo, fica tranquila, eu dou conta do recado, eu faço do jeitinho que você está falando. Não, ela disse sim, faz do jeito que você está falando. Isso é fé. Isso é fé. É abandono à vontade de Deus. Mãe, aqui está o nosso pecado. Aqui está a nossa fraqueza. Nós confiamos demais em nós e menos em Deus. Por isso não tem transformação. Por isso não tem santidade. Por isso não tem mudança de vida. Quando ela diz sim, faz do jeito que Ele está dizendo, ela vai apressadamente, ela coloca o pé, e é bonito, né? A gente vai precisar trabalhar mais isso, hein? Esses pés aqui, eu nem sei se os irmãos saletinos pensaram com tanta certeza tudo isso, mas as coisas de Deus é assim, a gente pensa uma coisa e Deus vai lá, distância. Mas olha que interessante, um pé de Nossa Senhora está elevado, como que eu estou pronta para ir, não me segura não, eu vou. Mas o outro pé está em terra. Lembra que eu dizia, o equilíbrio, eu quero o céu,
Eu quero salvar a minha casa. Eu quero que a salvação chegue na minha família. Eu estou pronto, pé para o céu. Vamos embora, eu quero o céu. Mas atenção, pezinho no chão, viu? Se o outro pé não estiver no chão, você começa a viver um espiritualismo que não tem nada a ver com a espiritualidade. O frenesi, uma coisa histérica, vazia, cheia de você, cheia de mim, carregado de vaidade. E aí Deus não aparece. Aí a salvação não acontece. Por isso que quando ela ouve a voz do anjo, ela diz: pode fazer, fiat voluntas tua, faz a tua vontade. E cruzou os braços. Eu costumo caçoar lá na paróquia dizendo: o anjo foi embora e ela deitou numa rede, porque era uma senhora baiana. Com todo amor aos baianos, pelo amor de Deus, amo demais. Eu, agora vem cá me servir, porque eu sou a mãe de Deus, hein? Não me segura não, e agora eu tenho os anjos à minha disposição. Não. Sabe o que ela fez? Ela se aprontou e subiu a região montanhosa de Ain Carim para servir Antila, servo, para colocar-se à disposição de Deus através da sua prima, que ela entendeu, precisa mais do que eu. Você está entendendo o que é fé? Você está entendendo o que é crer em Jesus? É descruzar os braços, colocar o pé na estrada, o outro envolto para o céu, e enxergar os irmãos. E a hora que ela chega, o que Isabel diz? Oh, prima, que surpresa! Isabel olha para ela e enxerga a bela senhora. Que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. Entenda, quando você faz a vontade de Deus, quando você deixa os teus caprichos de lado, Deus transforma a sua vida e muda aquilo que você queria que acontecesse. Isabel olha e diz: a mãe do meu Senhor. Mudou tudo. Não é mais uma prima, não é mais uma jovenzinha, mas é a mãe do meu Senhor. Você quer que os seus filhos te vejam como uma mulher de Deus? Cessa com os teus sermões, cessa com essa falação sem fim, e dobra o teu joelho, e deixa Jesus ser o dono da tua casa. Dom José Mário, que me emocionou muito quando ele disse: reze pelos bispos, porque se vocês rezarem pelos bispos, nós seremos transformados e faremos o trabalho de comunhão. Eu não sei se você entendeu o que o bispo disse. É na experiência com Jesus que tudo é transformado. Não é com seu sermão para o bispo. E desculpa, viu? Nós como padres às vezes ouvimos cada uma dos nossos leigos que acha que sabe mais do que os bispos, entende de igreja melhor do que a CNBB, melhor do que o Papa. Vai para o teu lugar. E o teu lugar é de abandono, é de entrega ao Senhor. Por que isso? Porque você, como Nossa Senhora, está entendendo que não é ela entendeu isso, que não é a sua força, mas é Ele quem faz. Ao ouvir a tua saudação, a criança estremeceu, pulou de alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. Isabel está dizendo: quando você chegou, o Espírito Santo me tomou e o menino começou a exultar dentro de mim. Que coisa maravilhosa! Quando eu e você nos abandonamos, o Espírito nos toma. E aonde nós chegamos,
não precisamos dizer nada. Ela falou alguma coisa? Quando ela disse, terminou de ouvir, ela volta e diz, o poderoso, o Senhor, Ele, foi Ele quem fez tudo isso em mim. Como diretor espiritual geral do movimento das mães que oram pelos filhos, eu te peço, dá lugar para Deus, e você verá maravilhas. Tá, Padre, eu estou entendendo, mas me ensina como eu começo. Ótimo, ótimo. Nossa Senhora ouve e coloca-se a serviço. Olha o que o apóstolo diz. Foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Atenção, a gente só vive se a gente vive para alguém, para algo. Até agora o apóstolo está vivendo para a lei, mas não está virando nada. Falência, falimento total. Às vezes essa é a nossa experiência. Nós tentamos de todo jeito, vamos de um lado, vamos do outro, e não vai, não funciona. Então, por favor, seja inteligente, para, e passa agora de viver para a lei, que aqui eu traduzo, de viver para você, para as suas forças, para aquilo que você acha que você pode, e começa a viver para Deus. E isso se dá através da fé concreta, que é o abandono. A completa disposição. Eu partilho com vocês, com muita humildade, a minha vida, desde pequeno, não foi fácil. Muita dificuldade. Pais separados desde muito cedo, 3 meses meus pais se separaram. Depois, com 5 anos, papai casou, fui morar com ele, não deu muito certo, voltei a morar com a vovó. Depois, mais 3 anos, a vovó faleceu. Imagina, uma bagunça. Depois, aqueles anos difíceis da infância, quando a gente precisa tanto de uma mãe, de um amparo, de um sustento. Deus sabe o que eu passei. E um dia, com mais detalhe, eu ainda contarei esse testemunho. Mas impressionante. Desde moleque, Deus me deu sempre uma valentia. Eu não sabia que era Deus quando eu era criança, obviamente. Eu achava que era gênio, caráter, essas coisas que a gente nasce com isso. Achava que era isso. Depois, quando eu fui para o seminário, eu fui muito determinado. Tanto que o meu pai, quando ele foi comigo à rodoviária para eu ir para o seminário, ele me abraçou e disse: meu filho, você vai, se não der certo, eu tô aqui, viu? Você tem uma casa, você tem um pai, você pode voltar. E eu, por Deus, sei lá, por moção de Deus, eu olhei no meu pai e disse: pai, eu vou, mas eu não volto mais. Eu vou ser de Deus para sempre. Ai, o que eu fui falar? Eu não tinha noção, gente. Eu era um moleque de 17 anos. O que eu sabia da vida? Não sabia nada, mas era para frente. Falava de igual para igual com meu pai. Era valente. Por isso que eu estou pregando aqui, não é para você não. É primeiro para minha conversão. É entender que não depende de mim, mas de uma graça de Deus. Porque só com esse detalhe que eu acabei de contar, tem elementos de constituição de família, de estrutura para ser um sacerdote, guiar um povo, conduzir a igreja? Não. Mas uma coisa eu não nego. Diante de tantos desafios que eu passei, são poucos ainda, porque como eu disse, eu sou novinho ainda, e eu acredito que tem muitos pela frente, eu sempre provei de uma força de Deus muito grande sobre mim. Nunca, 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 em nenhum momento da minha vida,
eu desafiei a Deus no sentido de: você me abandonou. E só aqui eu lembro, porque isso me vem agora ao coração, eu acredito que Deus esteja pedindo para partilhar, porque às vezes vocês olham para nós, padres, as mães do movimento que estão na liderança, e acham que é tudo fácil para a gente. Não é não, é tudo muito difícil, é tudo muito custoso. Imagina, eu entrei no seminário com 17 anos, passei 11 anos ali na formação esperando o dia da minha ordenação sacerdotal. Porque desde pequeno eu dizia: eu quero ser padre, eu quero ser padre. E aí agora está chegando, minha ordenação está marcada. Um mês antes da minha ordenação, a minha mãe me liga para dizer que o meu irmão menor, o Douglas, tinha saído de casa 2 dias e minha mãe não sabia dele. E eu disse: ah, mãe, isso é coisa de moleque, adolescente, daqui a pouco ele aparece, a senhora conhece o Douglas. 1 semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e minha ordenação se aproximando, e o meu irmão não aparece. Numa segunda-feira, eu iria ser ordenado, fui ordenado padre no domingo seguinte. Na segunda-feira de manhã, vem a notícia: encontraram o teu irmão. Ufa, porque quem já perdeu alguém que desapareceu da família sabe que chega uma hora que a angústia é tão grande que você fala assim: vivo ou morto, eu quero que apareça. Porque você não aguenta aquele desespero de não saber onde está a pessoa. Imagina, faltava 1 semana para a minha ordenação. E na segunda-feira de manhã, que antecedia aquele domingo da ordenação, o telefone diz: encontramos o teu irmão. Graças a Deus. E ele? O teu irmão está morto, foi assassinado. Imagina. Eu fiquei em choque. Eu sou o filho mais velho, por parte de mãe, e esse irmão caçula estava com envolvimento com drogas. Tínhamos tentado ajudá-lo de todas as maneiras, não conseguimos. Sabe o sentimento que me veio naquela hora? Meu Deus! Por que o Senhor fez isso comigo? Olha só. Desliguei o telefone e fui correndo para o meu quarto. Encostei a porta do quarto. Chorei, 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 chorei. E dizia a Jesus: por que você fez isso comigo? E eu não entendia que, misturada aquela dor da perda do meu irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu vivi, estava um cara orgulhoso, soberbo, porque eu disse para Jesus, justo na semana da minha ordenação, eu esperei 11 anos para esse dia, e olha o que o Senhor faz. E nesse momento, entra alguém no meu quarto, me abraça e diz: coragem, Deus está com você. Porque quando Deus ama, Ele reserva os mais difíceis sacrifícios para os que Ele ama. E você foi contemplado. Você não terá o teu irmão mais. Mas agora, diante da dor que o seu irmão passou para morrer, ele se une àqueles mártires e do céu vão interceder por você. Na hora eu olhei, não entendi nada. A verdade é que eu queria dizer àquela pessoa: fica quieto, não fala nada. Sabe aquele ditado, quando você não sabe o que dizer, fica quieto? Mas vocês entendem que aquela pessoa me disse uma palavra profética. Ouvindo sem entender, eu abracei a pessoa, olhei para o crucificado que tinha no meu quarto e disse a ele: o Senhor nunca me abandonou. Me ajuda, porque eu vou ter que ajudar a minha mãe. Terminei meu choro, tomei um banho e fui tomar as providências que eu precisava tomar como filho mais velho. E sabe o que sustenta? A certeza de que não depende de mim, não depende das minhas forças.
Imagina o coração da minha mãe, até hoje, sangra a morte do meu irmão. E olha que mistério. Na celebração de 7º dia do meu irmão, estava eu prostrado no chão, sendo ordenado sacerdote da igreja. São lágrimas de uma mãe que se transformam em conversão, em salvação. É quando você olha e fala: eu não consigo fazer nada nessa situação. Você não tem mesmo o que fazer. Você tem que abandonar-se. E deixa eu fazer. Fazer a passagem da vivência da lei, dos teus esforços, para viver para Deus. E caminhando aqui para a nossa conclusão, Jesus, Ele não é um Senhor carrasco, que diz: você tem que viver para mim, hein? Ponto final. Ele sabe que nem isso nós temos condições. Ele sabe que nem isso nós conseguimos sozinhos. E aí o que Ele faz? Ele diz: eu vou para o Pai, meu Deus e vosso Deus. E quando eu estiver de junto do Pai, enviarei sobre vós o meu Espírito, e Ele vos convencerá de tudo que eu vos ensinei. Eu fico encantado porque Jesus, Ele não só diz o caminho que temos que percorrer. A misericórdia dEle é tamanha que Ele dá Ele mesmo. Por isso, Ele vive em mim. Você pode pôr a mão no teu peito e dizer: verdadeiramente, Cristo vive em mim, não como uma meta final, mas como uma realidade que eu alcanço agora. Sim, Cristo está em você. Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem eu amo de coração, que me ajuda muito, quando ela olha para a Eucaristia, ela diz: não foi para descer num cibório que Jesus desceu do céu à terra, mas para encontrar um outro cibório, um outro sacrário, mais vivo, que é o teu coração. Mãe, neste encontro nacional, nós estamos abrindo o ano da Eucaristia para o nosso movimento das mães que oram pelos filhos. A igreja nos dá a Eucaristia. O padre, o sacerdote, impõe as mãos e diz a Deus: mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que esses dons, essas oferendas se tornem, mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais pão. Olha a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o pão na carne, o vinho no sangue, para ficar num sacrário? Não! Para encontrar um outro sacrário, o teu coração. Então preste atenção. Se nós já somos habitados por Deus pela graça do batismo, cada vez que eu comungo Jesus, cada vez que eu recebo a Santa Eucaristia, Cristo verdadeiramente vive em mim. É céu na terra. Elizabeth da Trindade diz: que alegria, irmãos, céu na terra encontrei. O céu é Deus e na minha alma Ele está. Mãe, você não está só. Eu sei, as suas lágrimas estão caindo, a tua dor é muito grande, a tua aflição é profunda, mas o teu Deus é maior. Você não está sozinha. Nós dizíamos nessa manhã, o ano passado na pandemia a gente falava que difícil, e esse ano a gente está dizendo: eu não aguento mais. Deixa dizer,
Esta é uma hora por excelência de Deus. Porque quando você diz, eu não aguento mais, Deus diz, estou aqui. Eu aguento em você. Eu aguento por você. Eu aguento através de você. É isso. Ele vive em mim verdadeiramente. Não deixa isso sair da boca para fora. Viva isso como uma verdade. Onde? Aí, na tua dor, na tua luta, no teu sofrimento, na tua batalha, no teu cansaço, no teu esgotamento, naquele dia que você não sabe o que rezar, Cristo vive em mim. Quem te convence disso? Eu? Capaz, não consigo. A tua inteligência? Não, ela não alcança. Quem nos convence é o Espírito de Deus. Me permita dizer, você está entendendo? É só abrir o espaço, é só deixar, vem, fica conosco, Senhor, o teu amor me sustenta. A obra é dele, não é tua. Por isso faz todo sentido, nesse momento em que nós não aguentamos mais. Então eu digo, vem viver em mim, vencer em mim, vencer a minha força, porque eu não estou conseguindo por mim mesmo. Mãe, família, se você puder agora em casa, coloque-se em pé, se o local que você está permite isso, e vamos rezar agora, porque não são com as nossas forças, é com a obra de Deus, é com a graça de Deus. E do início nós vamos cantar de novo essa canção, pedindo que o Espírito de Deus nos convença a deixar Jesus ser o nosso Senhor, a viver em nós, para que como apóstolo, a nossa vida, não a nossa voz apenas, a nossa vida proclame, é Ele quem vive em mim, e por isso eu prossigo. Cantemos pedindo essa graça. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez, peça, minha alma. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. E peça com todo o coração, sopra. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós precisamos, Jesus. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Mais uma vez, sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Clame, ó vento impetuoso, vem sobre nós. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco, com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. vem Espírito Santo. Sim, sim, sim. Vem. Com a mão no teu coração, diga isso: eu me abro, ó Senhor, para que verdadeiramente sejas tu a viver em mim, não eu, mas o Senhor. E esta certeza me faz prosseguir. Ó vento impetuoso, sopra em nós, peçamos. Ó Vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco, com teu poder. Rasga o céu, sopra hoje aqui.